Olá! Começamos hoje uma série especial de entrevistas sobre tendências de mercado. Hoje nós vamos fazer um panorama do mercado de tecnologia no Brasil e nas próximas entrevistas detalhar mais os segmentos, sempre com a presença de analistas da IDC. E hoje, para esse overview, nós recebemos o Luciano Cripa, gerente de pesquisas da IDC. Luciano, seja muito bem-vindo. Obrigado, Brisa. Obrigada pela presença. Prazer estar aqui com vocês. Bom, como está então o segmento de tecnologia no Brasil e como ele está sendo comparado a outros países do mundo? Bom, Brisa, não diferente de outros segmentos, né, o setor de tecnologia vem desempenhando muito bem seu papel ao longo dos últimos anos. Então, vem com crescimentos consistentes e com volumes em termos de valores investidos muito altos. Então, por exemplo, para 2011, a gente está falando de um crescimento de 13,5%, o que é bastante satisfatório para todos os fabricantes que estão envolvidos com esse segmento. E em termos de valores absolutos, a gente está falando de 74 bilhões e meio de reais, o que é um volume bastante alto de dinheiro circulado nesse setor aqui no país. Em termos de representatividade mundial, hoje o mercado brasileiro, ele no passado representou 1,5%, né? E ao longo dos últimos anos vem crescendo, assim como o próprio mercado em si. Essa representatividade ela chega hoje em 2011 em 2,5% e até 2015 a gente espera que essa representatividade atinja aí a casa dos 3% do setor mundial de tecnologia. Então, aparentemente as taxas são baixas, mas quando a gente fala de 0,5% de um valor altíssimo, né, em termos de investimentos monetários, é bastante considerável da gente analisar. Como vocês dividem os segmentos? Existem categorias? Como é feita essa análise? Sim, dentro desse volume total de 74 bilhões e meio, a IDC caracteriza basicamente 3 grandes segmentos, né? Então a gente está falando da categoria de hardware, categoria de software e categoria de serviços. Cada uma delas tem a sua representatividade, cada uma delas cresce de uma forma distinta. Então, para a gente ter uma ideia de como cada uma delas vem desempenhando no mercado brasileiro, quando a gente fala de hardware, de software e serviços, a gente está falando de crescimentos médios aí para o segmento de software de 11% e para o segmento de serviços de 10%, agora para o ano de 2011. Já a categoria de hardware, é importante a gente enfatizar ela, até porque ela vem num momento diferente de todo o seu histórico, né? Então, tradicionalmente, hardware cresce menos do que software e serviços, mas esse ano, por conta desses novos dispositivos que surgiram, né, não só smartphones, mas também tablets e outros dispositivos, a categoria de hardware ela deve crescer 16%. Então, puxando a curva de crescimento de tecnologia muito mais para o seu lado do que para as outras categorias de software e serviços. O que vocês englobam dentro dessas categorias? Como vocês definem elas? Sim. Dentro de software, a gente categoriza 14 subsegmentos, né, de software. Acho que nem vale a pena a gente entrar no detalhe de cada uma delas. Mas a gente trata a categoria de software como uma grande caixa, onde o crescimento foi aquele que eu te falei de 11%. Serviços também são diversas categorias de serviços, né? Então a gente também trata ela em separado. Acho que hardware vale a pena a gente entrar no detalhe de cada uma delas, porque é o segmento mais heterogêneo, né? É onde a gente tem dentro de hardware, desde mercados mais maduros, como servidores e storage, por exemplo, que tem crescimentos médios aí entre 5% e 7%, até segmentos que vêm com crescimento de 80%, 90%, 100%. Que são segmentos de smartphones e tablets, por exemplo. Então, aí vale a pena a gente destrinchar cada um desses subsegmentos de hardware. Vamos falar então mais detalhadamente sobre esses segmentos. Como eles estão divididos e quais são as expectativas de evolução entre essas categorias? Esses números vão mudar? Sim, vão mudar, né? A tendência é que mude, como eu disse, né? A tendência é que software e serviços ganhem participação em termos de representatividade. Então, enquanto hoje o segmento de hardware representa 55% do total investido em tecnologia no país, em 2015 esse mesmo segmento deve representar 51%. Então, tem uma queda aí de quase 4% que vão para outros setores, que são os setores de software e serviços. Então, o setor de software, por exemplo, deve sair de 14% esse ano para 16% em 2015.
e o setor de serviços sai de 31% para 33% em 2015. Então, enquanto os dois crescem, hardware diminui em termos de participação, mas ainda vai continuar muito representativo, né? Até porque a gente está falando de um segmento onde não tem só o setor de usuários corporativos, a gente está falando de um segmento onde tem uma grande participação dos usuários domésticos. Até mesmo com esse boom, né, dessa popularização desses dispositivos. Exato. Né? Então, só para te dar uma ideia, né, o ano passado a gente comercializou aqui no Brasil quase 4 milhões e meio de smartphones, né? Então, celulares que têm capacidade de acesso à internet, baixar aplicativo, instalar aplicativo e assim por diante. Para esse ano de 2011, a gente espera um crescimento de mais de 100%. A gente está falando em já quase 10 milhões de smartphones comercializados. Porque a gente tem uma base instalada de usuários muito grande aqui no Brasil. E essa base, ela acaba consumindo muito e fazendo com que, em termos de valores, esse mercado tenha um crescimento expressivo. Então, o segmento de serviços e software tende a crescer, mas o mercado de hardware também ainda vai render bastante. Também ainda rende bastante por conta dessa popularização dos dispositivos. Bom, o que a gente pode esperar, em termos gerais, do mercado de tecnologia daqui para frente? Que momento nós estamos vivendo, Luciano? Sim, a IDC costuma dizer, né, e a gente tem essa análise onde a gente mostra muito claramente as 3 grandes ondas que o mercado de tecnologia já passou ou vai passar daqui para frente, né? Então, a primeira grande onda do segmento de tecnologia foi até 86, onde a gente tinha a plataforma mainframe, onde só alguns milhares, talvez até alguns milhões de usuários tinham acesso a essa plataforma no mundo e gerava uma série de aplicações, mas todas muito concentradas nessa plataforma mainframe, que não era aberta para usuários domésticos, por exemplo, né? Não era uma plataforma onde havia uma popularização. Ela estava muito concentrada no segmento autocorporativo e no segmento basicamente educacional. De 86 para frente, a gente tem uma nova onda de tecnologia, que é a onda cliente-servidor, né? Que é onde o usuário ele começa a ter mais contato com a tecnologia, o PC se populariza, ele vai para dentro das residências. Então, de alguma forma, hoje, grande parte da população mundial já teve acesso ou já sabe pelo menos o que é a tecnologia. Ou tem dentro de casa, ou já mexeu no trabalho e assim por diante. E a partir de 2011 a gente está vivendo uma quebra dessa barreira mais uma vez, né, dessa onda mais uma vez, que é entrar justamente na era da mobilidade. A gente não está dizendo que a mobilidade ela começou agora, né, a gente já ouve falar de mobilidade há algum tempo, mas a mobilidade ela se populariza agora. Assim como o PC em 86, né? O PC ele não começou a existir em 86, ele já existia muito antes disso, mas ele se popularizou em 86. Então é aí que a gente define as quebras de barreira e as novas ondas do segmento de tecnologia. E essa onda de mobilidade ela deve durar aí pelo menos uns 15 a 20 anos. Então, a gente está vivendo justamente o início de uma nova era para a tecnologia, onde o mundo inteiro vai caminhar para a mobilidade. Independente do dispositivo que você quer acessar sua informação, pode ser seu tablet, pode ser seu smartphone, pode ser sua televisão, por exemplo. Você vai ter acesso à informação, a toda aquela informação que hoje já está na internet disponível, você vai ter acesso a ela de qualquer dispositivo. Então, isso é que é uma verdadeira era de mobilidade e é a partir de agora que a gente começa a viver ela. Bom, Luciano, muito obrigada pelas informações. Imagina, obrigado a vocês. Espero que as informações contribuam não só para a Officer, mas para todas as revendas que estão nos assistindo. Com certeza. Muito obrigada pelo apoio de vocês da IDC aqui na nossa série especial. Sim, obrigado. Voltaremos com mais novidades, mais tendências, enfim, perspectivas de muito crescimento ainda para o mercado de tecnologia no Brasil. Mais uma vez, obrigada, Luciana. Obrigado a você. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. A gente se vê.